galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e vamos dar continuidade à nossa aula de Brasil, períodos históricos. Estamos na nossa parte 3 e agora nós vamos falar sobre o período imperial. Esse período imperial também foi um dos mais importantes para nosso território, nosso Brasil. Nesse período imperial, se vocês puderem perceber, imperial que vem de império, e já vou explicar isso para vocês logo logo, durou de 1822 a 1889. Também não foi muito longo, não, foi mais ou menos no meio termo. O primeiro fato que aconteceu nesse período nesse período imperial, foi a chegada de Dom João VI, que era o rei de Portugal. Lembra que Pero Vaz de Caminha escrevia cartas ao rei? Então, esse rei era Dom João VI. E Dom João VI chegou com a sua família real e a corte portuguesa toda. Para o quê? Continuar explorando esse Brasil e fazer delas a sua terra. E a chegada deles foi em 1808. Gravem esse ano. A chegada da coroa portuguesa, dessa família real tão importante, foi no ano de 1808. Como o período era um período imperial, a forma de governo nessa época era a forma de monarquia. Se eu dissesse, período monárquico, período imperial, é a mesma coisa, tá? A forma de governo era uma monarquia. O que é uma monarquia? Era governada por reis e imperadores. Professora, mas como que você escolhia um rei ou um imperador? Era através do voto? Não, gente, não era através do voto. A coroa portuguesa era uma família. E essa família, o poder era passado de pai para filho, tanto do rei quanto do imperador. Então, se tornava rei e imperador quando era passado de pai para filho, homem, tá? Também tinha os títulos de princesa, mas o governo, o líder desse governo era sempre um rei, um homem, e o imperador, um homem, líderes, tá? Mas existiam princesas, rainhas, imperatrizes e por aí vai, tá? Mas a forma de governo é monarquia, governada por reis ou imperadores, sempre homens, e era passado de pai para filho, tá? Nesse governo da monarquia, nesse período imperial, foram criadas algumas coisas aqui no Brasil e outras coisas foram instaladas, coisas que já existiam lá em Portugal. Eu vou ler alguma delas. As principais criações foi o arquivo militar, a imprensa régia é como se fosse o jornal local, tá? O Banco do Brasil, isso mesmo, gente. Nós temos hoje em dia vários tipos de banco e também temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele foi fundado no período imperial, tá? E o nome Banco do Brasil se deu logo mais um pouquinho à frente. Fábrica de pólvora, porque tinha que produzir como que a gente pode falar? A pólvora, ela é a carga para a arma poder lutar, né? Então, eles precisavam muito disso aqui, em vez de trazer, ir lá para Portugal depois trazer. Eles precisaram criar a fábrica de pólvora aqui. E o Jardim Botânico. Vocês já foram ao Jardim Botânico? Quem já foi, então, lá vocês conseguem ver diversos tipos de flores, de frutos, de árvores e muitas outras coisas. Muitas plantas que estão ali estão em extinção em nosso Brasil, tá? Que foram acabando aos poucos. E num jardim botânico você encontra uma infinitude de plantas, de frutas, de árvores e até mesmo de animais. Não é um zoológico, mas alguns animais existem ali que você não vê com tanta facilidade. O que foram trazidos de Portugal e foram instalados aqui no nosso Brasil? As escolas médicas, porque eles precisavam preparar médicos, né? Porque ou irão acontecer, e já aconteceram disputas, brigas, e pessoas precisavam de médicos. O museu e as bibliotecas reais, tá? Os museus eram da corte e as bibliotecas também. Nem todo mundo tinha acesso, só quem era da corte, tá? E a academia militar. Hoje em dia, os meninos, quando fazem 18 anos, precisam se alistar. Então, o alistamento partiu da academia militar, tá? E além da academia militar, que eu também não coloquei aqui, tem a academia de belas artes, onde vieram várias pessoas que contribuíram com música, com pinturas, com gravuras, com muitas outras coisas que enriqueceram a cultura brasileira, tá, galera?
Agora eu vou falar de dois marcos, essa aula é bem simplesinha, peço que vocês prestem bastante atenção. Eu vou trazer dois marcos muito importantes, gente, muito importante mesmo. No ano de 1822, gravem, foi o primeiro ano do período imperial. O que aconteceu no primeiro ano do período imperial? Independência do Brasil. O Brasil já não pertencia mais a Portugal, tá? Apesar de terem trazido muitas coisas, o Brasil se tornou independente. Então, quem estava aqui? Os portugueses fundaram aqui a independência do Brasil. E em 1888, um ano antes de acabar o período imperial, foi assinada a Lei Áurea, foi assinada pela princesa Isabel. O que essa Lei Áurea queria dizer? Foi uma carta, né, onde a princesa Isabel libertava os escravos. Não libertava só os escravos, porque nessa época aqui, muitos escravos já eram livres. Como assim, professora? Mas ela não assinou uma carta que libertava os escravos? Então, essa carta era para os escravos que ainda viviam em cativeiro. Isso mesmo, gente, os escravos viviam em cativeiros. Esses escravos foram libertos. Outros escravos, com o seu trabalho antes da Lei Áurea, conseguiram comprar a sua liberdade. E como conseguia comprar a sua liberdade? Eles juntavam, né, os réisinhos, os dinheiros, um pouquinho de dinheiro, né, e comprava a sua carta de alforria. O que é a carta de alforria? O que dava liberdade. O escravo precisava ter dinheiro para comprar a sua liberdade. E a sua liberdade era a carta de alforria. Então, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos dos cativeiros, aqueles que eram presos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nossa próxima aula será sobre o período republicano, nosso atual período, tá? Beijo, tchau, tchau, gente!